Muito bem, galera. Estamos começando aqui mais uma live. Eh, Se vocês puderem entrando aí, eu já. Tá. Vou começar aqui. Aí qualquer coisa vocês vão me passando o feedback aí, tá bom? Ó, é o seguinte. Hoje, essa é a primeira live aqui do canal. Começar a falar aqui para vocês. Você aí que é dono de restaurante, você que trabalha com um nicho de alimentação que é um dos nichos mais que são mais procurados hoje, mais fácil de você iniciar um negócio, certo? Eh, eu vou falar para vocês aqui 5 tópicos sobre como vocês aumentar as vendas no seu delivery, certo? Então vamos lá. Eh, Essa aula aqui, galera, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias, certo? Que a gente aplica aqui. E você pode aplicar no seu negócio. Inclusive, muitas dessas estratégias você talvez já deva conhecer, só que talvez não da forma como eu vou explicar aqui para vocês, né? O mecanismo por trás disso, certo? Vamos lá. Vou abrir e compartilhar a tela aqui com vocês. Eh, Beleza. Aqui, ó. Vamos lá. Eh, Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos lá. Como aumentar as vendas no seu delivery? Quando a gente fala de aumentar as vendas no nosso delivery, existe uma série de estratégias que você precisa cumprir para que primeiro, você chame a atenção do seu cliente, né? Haja vista que existe uma concorrência para qualquer nicho de alimentação hoje, o nível de concorrência ele é grande, né? Então você precisa se destacar com algumas maneiras. A forma como a gente destaca a nossa loja, a loja que a gente trabalha, a nossa empresa, os demais, é justamente causando uma boa primeira impressão, certo? E aqui entra essas 3 redes sociais aqui que são, assim, fundamentais para vocês, manejarem e para vocês apresentar o produto de vocês. A primeira delas é o Instagram. O Instagram, galera, é a vitrine da sua loja, certo? Quando você está passando numa avenida movimentada, na sua cidade aí, eh, você muitas das vezes entra numa loja justamente por causa da estética, sabe? Você vê uma loja, letreiro bonito, a fachada bonita, isso, aquilo ali chama a sua atenção, certo? E o Instagram, ele é responsável por causar essa boa primeira impressão com o seu cliente. Por quê? Eh, o Instagram, ele não é só uma rede social, ele é a parte comunicativa que informa para o seu cliente, primeiro, o produto que você trabalha, né, e apresenta o seu produto de uma maneira que faça com que o cliente tenha interesse em comprar na sua loja, ok? Então, você está passando aí numa avenida movimentada, a fachada ela faz diferença, só que a fachada ela é o chamariz, ela chama para entrar na sua loja, certo? Então, isso é a parte mais importante do Instagram, você saber se posicionar para que você apresente o seu produto de uma maneira convincente para o seu cliente. E aí no Instagram, tem algumas peculiaridades quando a gente fala de delivery, que é o seguinte: o Instagram, você precisa apresentar o seu produto da maneira como vai chegar para o cliente, certo? Por quê? Por que que isso é importante? O cliente, ele precisa, vamos dizer assim, palpear aquilo que ele espera receber de você, certo? É claro que, por exemplo, você pode melhorar a estética, você pode apresentar, mas o Instagram, ele tem que convencer o seu cliente com o seu produto, com o seu lanche, com a sua pizza, com qualquer tipo de alimento que você vá vender, ele tem que convencer o cliente com imagens de que é aquilo ali que ele vai receber, certo? Causar esse tipo de vontade nele de querer comprar. Então, você tem que ter fotos muito, muito boas, você tem que apresentar o seu produto da maneira como ele é feito, certo? Apresentar, muitas das vezes, os bastidores para o cliente ter aquela noção de contato. Nossa, eu conheço aquele local, deu vontade de ir naquele local, né? Então, isso é importante. E o Facebook de igual maneira, né? É claro que o público do Instagram é um, o público do Facebook é outro, mas assim,
As 2 redes sociais, elas servem para apresentar o seu produto, ok? E uma parte, essencial da sua primeira impressão é justamente o contato que o cliente tem que ter com você, certo? Então, é aqui que entra o WhatsApp. Você precisa, configurar o seu WhatsApp juntamente com o seu Facebook e Instagram para que seu cliente tenha uma maneira de contato imediato com você, ok? Então, o Facebook e o Instagram é a parte estética de como você vai convencer o seu cliente a comprar na sua loja, e o WhatsApp é o primeiro contato, certo? Você já tem um direcionando uma árvore de links que também direciona para o WhatsApp, é super importante para ele, até para ele tirar algumas dúvidas, ok? Segundo ponto aqui, ó, que entra em relação a você aumentar suas vendas, seriam as ferramentas. E aqui, galera, eu vou falar para vocês. A ferramenta que vai fazer você vender não a que vai colocar dinheiro no seu bolso, não é o Instagram, não é. Não é o Facebook e não é o WhatsApp. A ferramenta que vai fazer colocar dinheiro no seu bolso se chama cardápio digital, certo? Então, por exemplo, imagina o que você tem um caminhão, certo? Você tem um caminhão que transporta alimento e tal. A primeira impressão é você saber que aquele caminhão tá limpo, tá bem cuidado, né, que aquele caminhão, tem uma boa manutenção e tal. Isso aí é a primeira impressão que você cria. Agora, o que coloca dinheiro no bolso do caminhoneiro é a capacidade que esse caminhão tem de gerar lucro para ele, certo? É o uso da estética alinhado à capacidade que o caminhão tem de fazer de transportar, certo? Eu sei que esse exemplo aqui talvez não tenha ficado muito bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem a ferramenta estética, faz com que você atraia a pessoa, e você tem, a execução, plenamente daquilo que a pessoa que entra no seu Instagram faz para obter aquilo que ela desejou vendo o seu Instagram. É o quê? O cardápio digital. Então o que acontece? Se você trabalha com delivery, não tem um cardápio digital, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de lucrar. Por quê? Quando você vê lanche, ou vê uma ou vê um açaí, ou vê um sushi, ou vê uma marmita, principalmente no horário em que você está com fome, a coisa que você mais quer é ter aquilo ali de forma imediata na sua casa. É o desejo imediato daquele produto, certo? E se o seu Instagram não direciona o cliente para atender essa necessidade dele, ou seja, porque assim, ó, o, o WhatsApp ele vai tirar dúvidas, ele tem essa função, né, de tirar dúvidas, de tirar alguma questão que o cliente quer. Ele também serve para fazer pedido, mas a função do WhatsApp não é essa, né? Não é. A função de vender para o cliente, ou seja, aquele agente que vai ser o seu vendedor, vai vender o seu lanche, vai vender sua pizza, vai vender o seu produto, é o cardápio digital. Ele é o seu vendedor. Entendeu? Então, a ferramenta que você precisa ter aí no seu Instagram bem configurada para você vender para o seu cliente é o cardápio digital, ok? Se você não tem um cardápio digital, eu sugiro que você adquira um. Tem vários aí, se você colocar plataforma de cardápio digital, aí você vai com certeza achar. Eu indico para vocês pegar ou o cardápio web ou a Brand, certo? São plataformas que, assim, são investimento, galera. Você precisa ter para você aumentar suas vendas, certo? E aí, falando já de cardápio digital, a gente tem as plataformas que vendem por nós, né? Que pegam o nosso produto e vendem por nós, para os clientes deles, óbvio, né? Que é o 99 Food e o iFood. O problema aqui é que se você ficar 100% dependente deles, você tem que calcular muito bem, porque tem um desconto aí que eles fazem, né? Seu pedido, óbvio. Mas isso aqui serve para você escalar, certo? Você já tem o seu negócio funcionando e aqui você vai atrair outro tipo de cliente. Ok.
As plataformas, aqui passando para o terceiro ponto aqui, que é as plataformas plataforma de cardápio online, aplicativos, né, de cardápio online, o que acontece? Essas aqui servem para vocês atrair outro tipo de público. E a pessoa que vai no seu Instagram, vai ou compra pela primeira vez na sua loja, ela está querendo buscar especificamente o seu produto. Ela quer especificamente. Se você trabalha com marmita, ela quer marmita. Se você trabalha com pizza, ela quer pizza. Agora, quem vai no iFood, quem vai no 99 Food, ele está atrás daquilo que melhor se adequa à situação dele. Então, por exemplo, talvez, a pessoa que entrou no iFood, ela quer uma pizza. Só que aí ela viu uma promoção de um lanche que ela gosta também. Aí ela entrou com a ideia de pizza, mas chegou lá dentro e ela mudou. Por quê? Porque às vezes o valor foi melhor, a taxa de entrega convenceu ela, o prato, a foto do prato ali convenceu ela, e muitas das vezes o que mais convence, o preço, certo? Então, às vezes a pessoa entrou com uma intenção e mudou. Agora, quem vai no seu Instagram fazer, ele já está na intenção de comer aquele tipo de produto que você apresentou ali, certo? Então, esse público aqui, ó, que vem para o iFood é diferente do que entra na sua loja, né, no seu Instagram ou no seu cardápio digital. Ok? E esse público aqui, ele é justamente para você escalar, porque talvez a pessoa não tenha entrado com a intenção, mas se ela achou o seu produto bom, a intenção dela muda, certo? O quarto ponto aqui que eu ia falar para vocês aumentar a venda, é o produto. O que eu quero dizer sobre o produto? Você talvez tenha um produto bom, você tem um produto aí que é excelente, você trabalha com itens de qualidade e tal. Só que você apresenta mal esse produto. Lembra da estética aqui no Instagram? Talvez a sua apresentação não seja muito boa. Ou você tem uma apresentação muito boa, só que a entrega é sua, ou seja, você apresentou o produto de uma maneira e a entrega é de outra. Você atrasa o pedido, o pedido chega muito ruim do que você tirou na foto. Então, você ter essas duas coisas alinhadas, a apresentação, ou seja, a forma como você apresenta o seu produto e a entrega, vai fazer com que você aumente suas vendas. Por quê? O seu produto bem apresentado, ele vai fazer primeiro com que o cliente saia satisfeito ao adquirir o seu produto. E se você tiver uma entrega, ou seja, cumprir tudo que ele esperava comprando o seu produto, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ele tenha recorrência. Então, o delivery, ele investe para adquirir cliente, mas ele sobrevive com a recorrência, certo? Então, é muito importante você ter esses dois pontos alinhados. E o quinto ponto aqui, ó, se chama o CRM. O que é o CRM? É a forma como você faz com que o cliente aumente o nível de recorrência. Então, por exemplo, o cara comprou hoje, aí ele compra na semana que vem. Como que eu faço para diminuir esse tempo entre uma compra e outra? Através disso aqui, ó, promoções, brindes, né, e pontos, entendeu? Vou voltar aqui. Promoções, ó, promoções, brindes e pontos. Promoção determinado dia da semana, certo? Você faz promoção para aqueles clientes que comprar. Aí tem categorias de clientes, né? Tem aqueles clientes que são recorrentes, você quer aumentar mais a recorrência dele. Tem aquele cliente que é o morno, ele compra uma vez a cada mês, você quer tornar ele recorrente. Tem aquele que compra, ou compra uma vez, nunca mais comprou. Então, através disso, quanto mais distante é de uma compra para outra, maior tem que ser o estímulo para que ele compre novamente, certo? E aí significa mais investimento, né? Então, assim, se você planejar certinho, galera, você tem como você aumentar as vendas do seu delivery seguindo esses pontos aqui, tá bom? Claro que existem outros aqui dentro desse aqui, mas eu elenquei aqui os principais para você saber como que você pode iniciar isso, tá bom? Bom, essa aqui foi a primeira live, tá? Eu espero de verdade aí que vocês tenham. Se vocês quiserem deixar dúvida, eu vou procurar responder. E é isso. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado pela sua atenção aí e até a próxima.